Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 61, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Técnicas e Recursos. Nos encontramos na página praticamente 219, porque é 218, mas já estamos terminando ela. Então, conforme estávamos tratando no vídeo anterior, conforme tratamos no vídeo anterior, né? Quando somente um grita, o gritador acaba por perceber que está fazendo papel ridículo e usando violência desnecessária que cai num vazio que o aturde e traz à razão. De vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender em voz baixa e tranquila que não é preciso gritar, que a gente somente grita quando não tem razão. Olha só para você ver que coisa interessante. Hermínio Miranda é terrível. Que maravilha. Então, aqui, dando sequência no vídeo anterior, onde tratávamos dessa questão do espírito ali no campo vibracional do médium. O espírito começa a gritar, começa a dar murro sobre a mesa, e enfim, a primeira vez, né? Vamos pensar assim, pela primeira vez. Então, o doutrinador tem que ficar tolerante, paciência, amor, né? Bem calminho, procurando entender. Que olha só para você ver, de vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender em voz baixa e tranquila que não é preciso gritar, meu irmão. Não é preciso gritar. Calma, fica tranquilo, né? E dá sequência, ó, que a gente somente grita quando não tem razão. E isso é verdade, gente. Quando não temos razão, nós gritamos. Nós tentamos ganhar as pessoas no grito. Porque aí todo mundo pensa assim: eu não mexo com ele, porque se eu mexer com ele, ele vai gritar comigo até falar chega. Eu não mexo com ela porque ela grita mais do que uma maritaca sem bico. Então, tratando-se de espíritos que se manifestam através do campo vibracional dos médios, e também pessoas aqui no corpo físico. Eu conheço tantas pessoas aqui no corpo físico que têm o hábito de gritar, né? Tem o hábito de querer resolver as coisas no grito. Mas grita mesmo, mas grita que, olha, você fica praticamente surdo perto da pessoa. Então, por que a pessoa grita? Não sou eu que estou dizendo. Por que a pessoa grita? Por que o espírito grita? Aqui, ó. Hermínio Miranda dizendo, ó, que a gente sempre grita quando não tem razão. Olha que interessante. Então, quando você perceber alguém gritando, é porque ele não tem razão. Vó também, ela já... Vó cuida de mim muitos anos. Mas ela sempre me diz assim: meu filho, nunca tente justificar os atos,
a ninguém. Deus e Jesus e a tua consciência sabendo é o que importa. Porque todo aquele que tenta justificar os teus atos, ele tem culpa no cartório. Olha que interessante. Ele tem culpa no cartório. Então ele está tentando mostrar às pessoas que ele está com a razão. Mas observa para você ver. Por que mediante os processos aqui na Terra, o juiz... Olha só para você ver como são as coisas, né? O juiz, né, é tão esperto, mas tão esperto que ele não acredita nos réus. O juiz não acredita nos réus. Acredita, Luiz? Não acredita, eu vou te provar. Todo processo tem 2, 3, 4 testemunhas. Quem soluciona o processo é as testemunhas. Pois o juiz, ele me ouve. Eu vou me colocar no lugar. O juiz me ouve, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo, né? Eu explico para ele 1, 2, 3, 4, 5. Ele ouve a outra parte. A outra parte nunca que repete o que eu ali disse, porque eu falo o que me favorece. A outra parte vai falar o que favorece ela. Por exemplo, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Aí o juiz pega, faz o seguinte: vamos ouvir as testemunhas. Olha só você ver como são as coisas. Olha que bichinho esperto os juízes. Bichinho esperto com todo respeito. Com todo respeito pelo fato da brincadeira aqui, né? Porque são pessoas comuns como todos nós também, né? Até porque a justiça da terra é capenga. Então, com todo respeito, o termo bichinho é um termo carinhoso. Mas não que eu fico embaixo da saia da justiça, promotor, juiz, as coisas, e que eu tenho medo desse bicho. Eu não tenho medo desse bicho, não. Eu, estando amparado por Deus e por Jesus, é o que basta, né? Respeito todos esses aqui na terra aqui, mas... Então tá. Aí o juiz fala assim: bom, vamos ouvir a testemunha do senhor Luiz Antônio. Aí, 2 testemunhas minhas fala assim: por mais que aquelas 2 testemunhas minhas tenta ir a meu favor, mas acaba falhando e fala assim: bom, mas o que o senhor está perguntando aí, eu acho que é 7 e 8. Ó, em vez dele falar 1, 2, ele falou 7 e 8, ele ficou a favor do meu inimigo. E o outro testemunha fala 1, 2, 3, 4, 5. Aí eles vão ouvir também o testemunho do outro indivíduo lá, mesma coisa. Aí o juiz analisa as testemunhas. Qual que as testemunhas, né, definiram ali melhor o caso. Então, por exemplo, se o senhor Luiz Antônio disse 1, 2, 3, 4, 5, as testemunhas todas 1, 2, 3, 4, 5, as câmeras mostram as cenas todas do acidente 1, 2, 3, 4, 5. E a testemunha do outro? E o outro está dizendo 6, 7, 8, 9, 10, e todo mundo está dizendo, a testemunha está dizendo isso.
é para enganar o juiz. O juiz não é bobo. O juiz não é bobo. Então, quem ganha o caso é o senhor Luiz. Então, vejamos. Quando somente o gritador acaba perceber que está fazendo papel ridículo e usando violência desnecessária, que cai num vazio que o aturde e o traz à razão. De vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender, em voz baixa e tranquila, que não é preciso gritar, que a gente somente grita quando não tem razão. É o que eu acabei de dizer, que vó sempre comenta comigo, né? Meu filho, procura não justificar. É preferível você se manter calado, dar tempo ao tempo, que nada melhor que o tempo, nada melhor que a evolução, para fazer com que as pessoas enxerguem de acordo com a evolução delas. Porque não adianta. A própria doutrina espírita mesmo, ela é contra o proselitismo. Então não adianta você tentar convencer uma pessoa a respeito da imortalidade da alma. Não adianta. Você vai tentar convencer, você vai conseguir convencer a pessoa? Você sabe que a pessoa não crê. Você sabe que ela não acredita nessas coisas. E você vai ficar ali insistindo. Não adianta, né? Então, percebeu alguém gritando, fique atento. Essa pessoa, ela está querendo ganhar terreno, né? Que a gente somente grita quando não tem razão. Ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cai na tolice de gritar-lhe de volta, o clima torna-se insustentável e a situação difícil de ser contornada. Imagine numa sala mediúnica, o espírito ali no campo vibracional do médium gritando igual um louco varrido. Existe esse termo aqui na Terra, né? E o doutrinador também estampa a gritar, né? Vamos usar também isso. E o doutrinador estampa a gritar também. Eu não sei se você assiste documentários daquelas tribos lá na África, que as tribos bem afastadas da civilização, são tribos que comem carne crua. Eles caçam, matam e comem a carne crua do animal. Então, eu assisti num documentário, tem uma tribo lá que essa tribo estava incomodando o cinegrafista e o repórter. Por quê? Porque eles, o dialeto deles lá, não sei que dialeto é aquele, enfim, mas eles gritam. Pior do que um bando de macaco gritando. Presta atenção, gente, com todo respeito. Eu estou usando o termo macaco porque tem certos macacos, por exemplo, o macaco bugio mesmo. Numa certa hora do dia, eles começam a gritar. Uma tribo, um bando de macaco contra outro bando de macaco. Aquilo ali é para poder firmar território. Quer dizer, não chega até aqui não, porque senão nós vamos meter o couro em vocês. Então eles gritam tão alto, esses bandos de macaco, bugio, mas tão alto,
eu já tive a oportunidade de ouvir. Mas essa tribo gritava tão alto, mas tão alto uns com os outros integrantes da tribo, que estava incomodando o cinegrafista. Estava incomodando o repórter. Olha só para você ver. Porque o repórter não estava acostumado com essa gritaeira, né? Gritaiada. O cinegrafista também não. Eu penso que o cameraman também não. Mas eles, a gente entende que são seres primitivos. Agora, nós podemos dizer que somos um pouquinho mais adiantado, mais evoluído. Mas mesmo assim a gente ainda dá os gritos da gente. Não é mesmo? Ó, que a gente vê que as coisas estão meio apertadas do lado da gente, a gente começa a gritar igualzinho pipoca na panela. Mas imagine dentro de uma sala de reunião mediúnica, o doutrinador gritando com o espírito, conforme eu disse, que eu assisti, eu não vou entrar no mérito mais, que eu assisti um trabalho mediúnico quando o doutrinador batia na cara do médium. Imagine só, que cena. Eu acho que os médios já pensavam assim, meu Deus do céu, hoje quem é de nós aqui que vai apanhar do doutrinador? Quem é de nós? Né? Então, ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cai na tolice de gritar-lhe de volta, o clima torna-se insustentável, a situação difícil de ser contornada. Procure dirigir a conversação para o terreno pessoal, certo de que o espírito está negociando. Negociando negociando, né? Precisamente para evitar ou negando. Negaciar, né? Ele está ali agindo daquela forma, negando. É uma forma de negar aquilo que ele está recebendo tudo ali. Por quê? Medo de ser descoberto, medo de alguma coisa dele ser revelada. Olha só, precisamente para evitar cair nesse campo que sabe ser o mais perigoso. Ele sabe que o campo espiritual, esse campo espiritual, os desígnios de Deus, para ele é mais perigoso. Em que sentido? Porque ele tem medo de ser descoberto depois pelos seus inimigos, né? Por ser o único revelador do núcleo interior da sua problemática. Mas não o force. Nunca que o doutrinador deve forçar o espírito a nada. Veja bem, se ele não quiser dizer o que você ali, né, porventura, na interrogação, não o force a nada. Por quê? Porque é preciso entender que hoje é segunda-feira, reunião mediúnica, você está ali falando com aquele espírito. Na próxima segunda-feira, os mentores trarão novamente aquele espírito até aquele campo vibracional daquele médium. Na casa na casa espírita séria é assim que funciona. Nós já tivemos a oportunidade de ler, de estudar aqui com o Hermínio Miranda alguns casos que ele e a equipe mediúnica e os mentores espirituais
auxiliaram certos espíritos semanas, meses, anos. Isso equivale a dizer que quase toda segunda-feira, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, o Gumercindo lá estava presente. Né? Gumercindo é um nome simbólico, só para não ter que inventar nome de encarnado. Porque uma vez eu comecei a pôr o nome de encarnado, quase apanhei. E eu estava tentando auxiliar as pessoas. Mas daqui a um momento em diante eu falei, o quê? Deixa eu cuidar do meu lombo, né? Então, toda semana o Gumercindo está lá. Então é preciso entender que os mentores espirituais, por exemplo, não generalizando, mas os mentores espirituais, eles trazem até os médios, por exemplo, o Gumercindo, na segunda-feira, eles assumem o Gumercindo, a história do Gumercindo, eles ajudam o Gumercindo até o Gumercindo, né, se restabelecer, se fortalecer e tudo mais. E isso leva-se meses, leva-se anos. Então, por exemplo, na segunda-feira está lá o Gumercindo. Na próxima segunda-feira, os mentores trazem novamente, eles retornam com o Gumercindo. E os mentores avisam os encarnados, trouxemos novamente o nosso irmão Gumercindo. O doutrinador, ele continua o diálogo ali com o Gumercindo. Porque é preciso entender, gente, que os trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, eles não ocorrem só no corpo físico, só na casa espírita. Depois que terminam os trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, todos os médios retornam aos seus lares com muita disciplina, com muito amor, tomam um chazinho, tomam um suco, qualquer coisa assim leve, nada de comer um suíno, entendeu? Nada de comer uma paquera, nada de comer um x-tudo. Então os médios retornam aos seus lares e os mentores retiram os nossos irmãos ali do corpo físico e leva eles espiritualmente até departamentos espirituais, onde nos departamentos espirituais os médios continuam o trabalho de desobsessão, mediúnico de desobsessão, que eles se encontravam participando hora antes na casa espírita. Então o trabalho de desobsessão, ele continua no plano espiritual. Então tem médiums, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho dons mediúnicos nenhum. Que maravilha, né? Que bom, né? Graças a Deus. A ver se fosse assim mesmo. Que maravilha. Eu tenho uma amiga minha, eu só não posso dizer o nome. Ela, de fato, não tem dons assim, psicofônico, né? Vidência, audição. De fato, aqui no corpo físico ela não tem. Já me revelou isso e realmente vó já me confirmou isso. Mas é interessante. Eu já a vi várias vezes nos departamentos no plano espiritual, em determinadas colônias, não posso dizer outros nomes, trabalhando na condição de médium psicofônica. Aqui no corpo físico não trabalha. Eu vou usar um termo assim para você entender. Aqui no corpo físico, ela não é médium de incorporação, tá? Eu vou usar para satisfazer você, para você entender.
Aqui ela não é médio de incorporação. Aqui ela não trabalha numa mesa, né? Espírito nenhum se comunica através dela. Mas, nesse departamento espiritual, olha, eu já a vi umas 500 vezes sentada, trabalhando trabalhando, servindo-se de médium psicofônica, na psicofonia. Espíritos se manifestando-se através das faculdades, dos dons mediúnicos dela. E os doutrinadores ali, doutrinando os espíritos no campo vibracional perispiritual dela. Eita, hein? Você achava que o campo vibracional é só no corpo físico, né? Tem o campo vibracional no corpo físico, o campo vibracional no perispírito do indivíduo, ó. E lá, ela cedendo o campo vibracional do seu perispírito a espíritos sofredores. E 2 irmãos comunicam através do campo vibracional perispiritual dela. Você nota que eu já mudei até o termo, né? Campo vibracional perispiritual dela. Aqui é o campo vibracional físico. Olha só para você ver como que esse negócio é complicado. E depois ela recebe passes, toma água fluidificada. Os mentores espirituais a conduz às bibliotecas para ela estudar, enfim, outros lugares, e depois eles retornam com ela ao corpo físico. Gente, o que eu estou dizendo, isso está repleto nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda usa muito esse tipo de trabalho com os médiuns aqui na Terra, quando através do desdobramento. Vamos para o próximo vídeo para dar sequência.